Eu venho conversando com vocês desde 2019 que o mundo mudou. Tudo que conhecemos está mudando de uma forma muito rápida. Então, sem delongas, o Itamaraty, até mesmo militares brasileiros estão vendo uma grande chance de ocorrer uma invasão de uma ação militar norte-americana bem no território brasileiro. Isso é uma possibilidade, ainda mais depois do que aconteceu na Venezuela. Eu vou passar todas as informações, mas antes, seu joinha, seu like é de extrema importância. Eu já comentei muito a respeito dessa possibilidade. Ainda mais depois que os Estados Unidos decretaram que o Comando Vermelho e o primeiro comando, o PCC, o primeiro comando da capital, são grupos terroristas. Isso seria motivo para uma ação militar aqui dentro do nosso país. Eu falo muito da questão da regra de 3. Sempre tem que ter um problema para poder ter uma ação. Por exemplo, no caso do Irã, o problema é o urânio. O enriquecido, porque o urânio pode fazer bombas nucleares e, lançar bombas nucleares, fazer ataques nucleares em Israel e também nos próprios Estados Unidos. Então, tem que destruir o Irã. Porém, o Irã tem muito petróleo. Então, é sempre uma regra de 3, tá? Sociedade militar, matéria de hoje, dia 7/7/2026. Risco de invasão dos Estados Unidos no Brasil entra no radar do Itamaraty. E militares brasileiros relativizam a ameaça e dizem que possibilidade não significa uma probabilidade. Tá, vamos ver. Classificação do PCC, Comando Vermelho, como terroristas pelos Estados Unidos, provoca alerta no Itamaraty sobre soberania, sanções e eventual ação militar, enquanto integrantes da defesa relativizam o risco e separam possibilidade jurídica de probabilidade real em território brasileiro nesse momento atual. O que vocês acham? Vocês acham que é uma possibilidade? Vocês acham que integrantes das Forças Armadas estão certos? Eu acho que os integrantes das Forças Armadas estão errados. Eu vejo um ponto de vista que é uma possibilidade. E vocês, o que vocês acham? A classificação de facções brasileiras como organizações terroristas pelos Estados Unidos abriu uma nova frente de tensão entre segurança pública, diplomacia e soberania nacional. O tema ganhou força porque a decisão tomada em Washington passou a ser analisada em Brasília, não apenas como medida contra crime organizado, mas também como um instrumento capaz de gerar efeitos financeiros, migratórios, penais e até militares. Integrantes das Forças Armadas relativizaram a possibilidade de ação militar dos Estados Unidos, citada pelo chanceler Mauro Vieira, e avaliam que não há, nesse momento, indicação de probabilidade concreta de operação americana em território brasileiro. Bom, tudo bem, até agora não tem nenhum indicativo. O que seria indicativo de uma invasão? Navios americanos próximos à costa brasileira, esse tipo de coisa. Tá? Mas isso daí pode acontecer de uma para outra. A hora que o Trump cismar, ele é imprevisível. A hora que o Trump cismar, ele dá ordem, vai bater 10 navios, o SS Marshall e muitos outros, de frente ali com Copacabana. Já pensaram? E aí, o que vocês acham? Coloque nos comentários. É só decidir. Tem hora que eu fico meio admirado, sabe? Tem hora que eu fico admirado, com tanto estado de inércia e passividade, Itamaraty acendeu o alerta. O debate começou após o ministro das Relações Exteriores responder a questionamentos da Câmara dos Deputados sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando do PCC como organizações terroristas. O ofício foi assinado pelo ministro Mauro Vieira e enviado em resposta a um requerimento de informação do deputado Evair de Mello, do Republicanos do Espírito Santo. Segundo a CNN, o documento alerta para possíveis implicações a cidadãos brasileiros nos campos financeiros. Se isso acontecer, vai dar problema, Principalmente na questão financeira, migratório e penal, além de mencionar a possibilidade de uso de força militar dos Estados Unidos em território brasileiro. A avaliação do Itamaraty se baseia na amplitude da legislação americana de contra-terrorismo e no grau de discricionariedade
que Washington pode ter ao aplicar esse tipo de enquadramento. Na prática, o Ministério das Relações Exteriores não afirmou que uma ação militar está prestes a ocorrer, né? Então, ou seja, o Itamaraty fez um documento, vamos dizer, então, de uma forma bem simples, ratificando, mostrando uma possibilidade. Para os militares brasileiros, não é uma possibilidade ainda. Não tem indicativos, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, foram posicionados, e eu também sou ex-militar, como vocês estão vendo aqui, forças especiais. O que acontece? Quando a Rússia... Espera passar o carro. Quando a Rússia estava para invadir a Ucrânia, a Rússia ela montou toda uma estrutura. Blindados, esse tipo de coisa. Bem próximo à fronteira com a Ucrânia. Então eu falei, olha, isso não é à toa. Não é para intimidar, vai ter uma invasão. Vai ter uma invasão. Homens instalados, vai ter uma invasão. Em mais ou menos 3 dias, 48 horas, ocorreu a invasão. Então são indicativos, tá? Ou seja, navios, como a da Venezuela. Trump mandou navios, bem próximo da costa da Venezuela. Né? Mas no caso, raptou Maduro, pá, pum, acabou, né? Aí eu não sei, de repente pode acontecer o mesmo aqui, né? Mas... Então, dando continuidade aqui. Militares diferenciam o cenário e risco real. Dentro das Forças Armadas, a leitura é mais cautelosa, né? De acordo com a CNN Brasil, integrantes do Ministério da Defesa avaliam que qualquer cenário envolvendo soberania nacional merece atenção, mas destacam que a relação entre possibilidade e probabilidade precisam ser atualizada constantemente. Eu vejo o seguinte, tá? Eu vejo que se tem possibilidade, tem chance. Mas quem sou eu para contrariar o Ministério da Defesa? Quem sou eu? Paramilitares ouvidos pela reportagem, Mauro Vieira citou a possibilidade de ação militar porque a designação das facções como terroristas deixa essa porta aberta, mas nada indica agora que os Estados Unidos pretendem agir militarmente no Brasil. Já era para estar todo mundo treinando, né? Já era para estar todo mundo treinando. Porque já apontou o problema. Para um problema precisa dar? Para um problema precisa dar? Então coloque nos comentários. Para um problema precisa da solução. Se você tem um calo no pé, o que você vai fazer? Você vai retirar o pé, vai tirar o calo. Mesma coisa. Então o comando PCC e CI, o comando vermelho é um problema para os Estados Unidos. Então a gente tem que eliminar os problemas, né? Então, tropas no território brasileiro. Embora, como eu estou dizendo, não tem ainda uma indicação de que isso vai acontecer. Não tem uma indicação, tá? Mas segundo a CNN, em 28 de maio de 2026, o Departamento de Estado dos Estados Unidos enquadrou o PCC e o CV como terroristas globais, especialmente designados a sigla SDGT. Depois de 5 de junho de 2026, entrou em vigor a classificação das duas facções como organizações terroristas estrangeiras, conhecidas pela sigla FTO. Essas designações não são apenas simbólicas, porque podem afetar bens, transações, sanções, bancos, empresas, pessoas investigadas e cooperação internacional. Governo vê risco para brasileiros. O Itamaraty também avaliou que a medida pode gerar consequências para brasileiros que, direta ou indiretamente, sejam enquadrados pelas autoridades americanas como ligados às facções. Se tiver errado, né, meus amigos? É aquela coisa. Agora, o problema, né, é algum cidadão inocente, né? Vamos imaginar que haja aí uma espécie aí de uma guerra aqui. Aí, né, ou seja, aí pessoas inocentes, trabalhadores, né,
sofrerem com isso daí, né? Vocês concordam? Né? É isso aí que é o grande problema. Eu vou deixar o link da matéria fixado no topo de comentários, a matéria é um pouquinho grande. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de coisa nunca houve e que muita coisa está mudando, né, no cenário geopolítico. Tá? Então aqui no canal eu gosto de tratar também esse tipo de assunto, não só apenas eventos climáticos, mas eu gosto de tratar também desse tipo de tema, tá? Ainda mais quando é uma informação um pouco bombástica. Quando é informação mais bombástica, eu gosto de trazer esse tipo de tema aqui. O Itamaraty reconheceu no documento citado pela CNN que o crime organizado tem dimensão transnacional e não pode ser enfrentado de forma efetiva sem cooperação com outros países e organismos internacionais. O Brasil prefere tratar o PCC e o CVU como organizações criminosas transnacionais. Já os Estados Unidos optaram por aplicar uma categoria associada, né, ao como terrorismo. Eu agradeço a vocês pela presença, né? E vamos ficar de olhos, meus amigos. Vamos ficar de olhos por quê, né? Porque o tempo está passando, nos próximos meses não podemos saber o que passa na cabeça do Trump, e pode ser que navios aí encostem na costa brasileira. A matéria, inclusive, do site CNN, também falando a mesma coisa. Só que essa matéria do CNN é de ontem. Até a próxima. Tchau.